fidelizando clientes de segunda a segunda. Então, como manter uma experiência de compra insuperável? É isso que eu quero passar para você. Então, na verdade, no nosso processo da consultoria, o primeiro passo que a gente dá para saber se o cliente está apto a colocar um clube, se ele está apto a investir em promoção, ele tem que entender se a experiência de compra dele é muito boa ou não. E por que isso? Bom, grande parte das ações comerciais buscam atrair o cliente para a loja. Porém, quantas vezes você se preocupa em receber bem o cliente atraído? A sua loja está preparada? A sua loja está com um bom serviço? Enfim, esse é o nosso objetivo aqui. Passar uma forma para que você consiga não só ter uma boa experiência, mas manter uma boa experiência. Qual que é a diferença? Quando você inaugura a loja, você tem a melhor experiência, está tudo organizado. A questão é, como é que você faz isso 7 dias por semana, com um problema de mão de obra, que é a nossa realidade. Então, os passos que eu vou colocar aqui é exatamente para isso, para te ajudar a construir essa experiência de compra. Então vamos lá. Nosso objetivo é criar uma experiência de compra tão positiva que a sua loja se torne a primeira opção na mente do cliente, mesmo que você não faça uma promoção para tirar ele da casa dele. Então, quais são os benefícios? Eu separo sempre em dois, porque a gente trabalha clientes que têm clube e tem clientes que têm só a operação. E muita gente erra pensando que, nossa, eu vou colocar um clube para fidelizar cliente. Nada, nada, nada. Não precisa disso. A questão é, se você quer fidelizar cliente, o básico é ter uma boa experiência de compra. Não adianta você colocar o aplicativo. Porque se você não tiver uma loja boa, você pode ser o melhor aplicativo. Você quer vender o mais barato possível. Sabe o que acontece? Ele vai lá e compra somente o que é conveniente para ele. E é isso que acontece e faz com que as lojas não consigam aumentar venda e muito menos a margem, tendo que sempre ficar promovendo. E o cliente vai lá, compra a promoção e vai embora. Então, a experiência de compra faz com que o cliente queira fazer compra na loja e não enxergue por que eu vou ter que comprar na outra. Ele só vai continuar comprando na outra se as suas estratégias de pricing for muito abusivas, tá? Ou não tem a variedade de produtos, enfim. Então, como eu vou separar em dois, vou falar para o clube. Então, se você tem um clube ou quer implantar o clube, a experiência de compra vai te ajudar aumentando a frequência dos clientes da loja, porque em vez de ele ir para o concorrente, ele vai querer ir para a tua loja. Deixar de comprar no concorrente. Maior venda, ou seja, presta atenção. Se você reduzir uma visita do cliente na concorrência, você já aumenta 14% a tua venda. 14%. É só você fazer a conta do teu ticket, tá? E você cria defensor da marca. Quando você preza pelo ambiente, o cliente e se ele encontra alguma coisa errada, ele ainda é defensor da tua marca. Ou seja, ele não vai te criticar. Ele ainda vai falar assim, olha, eu acabei de pegar esse produto aqui que está vencido. É diferente de quando ele vê que você não preza pelo um bom serviço, ele começa a criticar e falar tudo. Tá? Então, quando você tem uma loja e o cliente percebe que você preza por ele, quando ele pega uma coisa errada, ele não sai colocando na rede social uma coisa que está errada. Ele vai primeiro te avisar. Essa é uma grande diferença. Agora, quando você não tem o clube, é só uma loja, então você tem alguns pontos. Primeiro, o foco no processo. Priorizar a gestão centralizada no processo ao invés de depender de pessoas. Então você tem um padrão de loja. A minha loja sim, é assim que funciona, o nível de abastecimento é esse, o padrão que eu gosto é esse. E aí você mantém. O engajamento da equipe, esse é outro ponto. Você promove um ambiente melhor. Quando você preza pela experiência de compra, vamos lá, vamos dar um passo para trás. Quando você não preza nem pela experiência de compra, tipicamente a retaguarda da loja como armazenagem é terrível. Indo mais adiante, a parte de colaborador é pior aí. Então, essa parte é importante. Quando você começa a prezar pelo ambiente da loja, parece que tudo começa a melhorar. É impressionante.
E aí, quando você tem um índice de experiência de compra, você tem o reconhecimento do talento. Né? Você vai ter o índice, você vai ter como ver realmente quem está trabalhando bem e quem está trabalhando mal. É difícil você chegar assim, vou mandar embora essa pessoa. Você fica muito subjetivo, você não tem dado. Agora, se você tem um checklist, você tem uma apuração e você vê que aquele setor não melhora, você sempre está incorrendo dos mesmos erros, aí é a responsabilidade do gerente, realmente, continuar com uma pessoa dessa, que o gerente nunca vai conseguir alcançar níveis melhores. Então, a realidade da loja é essa. Eu fui visitar uma loja em Cerquilho, tá? Essa aqui é uma loja de Cerquilho. Eu fui visitar e fui fazer a operação. Eu faço várias visitas de concorrência, análise, e aí eu percebi o seguinte: essa é a loja, está preparada para venda? Olha a falta de higiene, olha a falta de abastecimento, olha a parte de abastecimento de loja, olha essa qualidade de produto, olha isso. Então, assim, você para pensar, não era um dia de movimento, era um horário normal de compras, e é isso. Eu, como cliente, cheguei agora, é uma loja que eu nunca vou comprar. Não vou comprar. Você pode ser o mais barato do mundo, mas não vai fazer o cliente comprar. Ele vai lá, vai comprar a promoção, a etiquetinha vermelha aí e vai embora. E ele vai no concorrente. Aqui, vou dar um exemplo do que a gente preza. A gente criou um dia para facilitar a arrumação de loja para atrair clientes. E olha só, a gente tem um checklist, a gente apresenta, a gente treina as pessoas. E mesmo as lojas preparando, esse aqui é uma primeira avaliação de loja. Né? Então, olha só como que a loja está. As pessoas se prepararam. A diferença, se vocês olharem os nossos vídeos hoje das lojas, você vai ver como que elas estão. Você eleva o nível da operação. Isso aqui hoje é normal. Isso aqui hoje é normal. Depois que você implanta a experiência de compra, isso deixa de ser normal. E é isso que eu quero te passar. Se você é igual você visitar a Suíça, entrar na Rua da Suíça e você ir numa rua em São Paulo. Por que a Rua da Suíça é limpa? Porque é cultura. Então, o que a gente está implantando aqui é a cultura para que a tua loja mantenha-se melhor do que ela está hoje. Tá? Então, esse aqui é o grande objetivo. Então, assim, o que eu quero te convidar agora? É fazer uma avaliação. A gente vai fazer a avaliação da experiência de compra, a gente vai entender os setores que atraem clientes e as ações que fortalecem a tua concorrência. Ou seja, se o teu setor está ruim, quem está ganhando com isso é o concorrente. Ele não precisa nem fazer esforço. Você mesmo está fazendo isso para ele. Então, essa que é a verdade. Então, 2025, que eu estou falando agora, nós mudamos 2023, mudamos 2024 e agora 2025 ela é separada em 3 avaliações. A experiência de compra, festivais e o dia da área, que é o dia de maior venda, que a gente transforma a pior dia de vendas no melhor dia de vendas. Tá? Então, quais são os tipos de avaliações? Você vai ter um checklist de festival que é aplicado na primeira semana do mês, na semana de movimento. É um checklist curto, mas garante que no maior momento de venda a sua loja já esteja preparado pelo menos aquele festival. Aí na segunda semana do mês a gente faz um outro checklist e na última terça-feira a gente faz o checklist do dia DARI, tá bom? Então a gente separou o mês para não ficar pesado e garantir que sempre esteja acontecendo algum resultado. Então, este checklist é resultado de 3.740 avaliações que eu acompanhei pessoalmente com mais de 22 gerentes, 40 gerentes ao todo, gerente sub, mais de 9 avaliadores fazendo nas lojas essas avaliações. E eu consolidei nesses checklists. Eu peguei o que era bom, trouxe para uma realidade bem prática. Então, festivais, é o checklist de hortifruti, FLC, fabricação própria e açougue. Tipicamente, o supermercado faz assim, o dia do açougue, dia da padaria, faz um tabloide, mas não prepara a loja. Então, esse é um grande erro. Outra coisa, nós trabalhamos esses 4 festivais porque é onde o supermercado consegue criar diferencial competitivo. Para você ter ideia, eu acabei de fazer uma avaliação de concorrência na cidade de Santos e a minha surpresa foi que entre o nosso cliente e o atacado, que foi o açaí dentro da parte de frios, laticínios e congelados, que deveria ser um baita ponto positivo para uma loja de bairro,
O açaí está nadando de braçada com várias estratégias de trade. Então, se você pega o cliente que está entrando numa loja e depois ele entra no atacado que deveria abastecer na parte de mercearia, ele tá pegando o cliente desses outros setores, que é onde tem muitos clientes infiéis. Por que eu comecei por esses 4 festivais? Porque nós temos muitos clientes infiéis, ou seja, eles compram na loja e não compram esses setores. Tá? Então, em resumo, o hortifruti, os clientes infiéis do hortifruti, que não compram na tua loja hortifruti, mas compram na loja, eles frequentam 2 vezes a menos a tua loja. Ou seja, de 5 vezes e meia, que é um cliente normal, ele frequência 2 vezes. Tá? O frios, laticínios e congelados, para você conseguir converter de infiel para fiel, você gasta tanto em promoção que você gasta o dobro em desconto para esse cliente. Fabricação própria, se você não fizer um trabalho bem feito, ela acaba tendo uma improdutividade de mão de obra e um custo operacional maior. E o açougue chega a ter mais de 40% de clientes que não compram açougue nas lojas, mas compram na concorrência. Então, o que acontece? O cliente faz a promoção toda semana. Toda semana. E aí, o cliente não compra. E aí você continua usando as mesmas estratégias. Cara, se ele não está comprando, com certeza foi uma reputação do passado, pode ser a qualidade do seu produto, pode ser a sua operação e pode ser que ele goste muito do seu concorrente. E aí, por isso que a gente tem que preparar um festival para atrair ele e fazer com que ele comece a fazer compra na tua loja. E aí vem com as estratégias de clientes infiéis pelo clube, cercando esse cliente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nesse setor, a gente vai avaliar precificação, abastecimento e qualidade. Já para o ponto de vista de clube, a gente vai analisar preço de clube, estratégia do clube, a parte de comunicação, o engajamento, se tem QR Code, promoções, comunicações. Isso tem que ser contínuo, não é assim uma vez só. Por quê? Você lança um clube, é tudo bonito, 1 ano depois acabou. Então a gente tem que garantir o investimento que foi feito. E não só o investimento, como o objetivo de ter um clube. Aqui, para você ter ideia, o que é isso? Olha, bate o olho nesse gráfico, você já percebe logo de cara que o hortifruti tem um desvio padrão. O que é esse desvio padrão? Cada cor é um dia da semana. Então aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Olha só, eu não preciso nem parar para pensar, mas esta loja tem um festival neste dia e olha como a participação de vendas do hortifruti nesse dia é totalmente fora. Com certeza ele tem algo aqui no açougue, que é na quarta-feira, mas já não é tão significativo quanto. Então, qual que é a ideia? Se você tem uma estratégia de tração em um dia da semana, você tem que bater o olho num gráfico desse e já identificar. Essa que é a grande verdade. Tá? O outro é aqui olhando dentro dos setores, né? Deixa eu ver aqui. Aqui são os resultados, mesma coisa. Agora aqui, ó, cada festival, o comercial investe em rebaixa, traz o cliente, mas a operação não está preparada. Então o checklist vai garantir esta preparação de loja. Agora o checklist de loja. Geralmente a gente faz na segunda semana do mês e cada mês a gente faz em um dia da semana, incluindo no domingo, porque tem cliente que compra no domingo e a loja muitas vezes fala, mas hoje é domingo. Tá, então a gente tem que saber se a loja está pronta no domingo também. Então, departamentos. A gente vai analisar frente de loja, tudo o que acontece na frente de loja. A gente vai analisar sobre os vencimentos, as devoluções de produto. Porque se a gente está tendo muita devolução, a gente consegue entender que a loja está com problema. Não precisa ficar caçando produto na loja. Eu só vou lá no final e já descubro. Mercearia. Toda a parte de abastecimento, planograma, separado por setor. Dentro dos perecíveis, também a parte de abastecimento, atendimento e tudo mais. Zeladoria. Essa parte é a parte importante porque é o zelo do teu patrimônio. Desde a fachada, o estacionamento, o carrinho de bebê, o sanitário, tudo. A manutenção, se está em dia, se os porta-etiquetas, tudo. Então, esta é uma parte importante. Garantir que a loja esteja sempre boa para atender os clientes e sempre com um processo de manutenção contínuo, tá? Fazendo que também você não precise gastar tanto dinheiro numa grande reforma, né? Se você consegue manter. E aí tem o diadário. O diadário é a junção de tudo, mais o resultado, tá? O que é o resultado?
No mínimo é aumentar 19% o fluxo de cliente, aumentar 10% o ticket, aumentar 40% o faturamento e aumentar 25% o lucro. O Diadarium, ele tem que equilibrar esses 4 indicadores. Quando você consegue equilibrar esses indicadores, é diferente do que eu vejo muita gente fazer assim, o dia X, e aí a pessoa só está olhando o indicador de venda. Só que não adianta você ter um indicador de venda para falar que vai fazer 10% do faturamento do mês em um dia se você não gera o lucro. O lance é você conseguir fazer o lucro. E o lance é você conseguir tracionar o cliente e cadastrar cliente no clube, porque daí você tem uma estratégia de atração, depois você coloca ele num funil e organiza esses clientes por perfil. Tá? Então, agora, se você faz uma grande estratégia dessa de atração, vou fazer 10% do meu faturamento em um dia, por exemplo, e você não prepara a sua loja, e aí o que acontece? Vamos lá. Você vai ter muito cliente na sua loja. Isso é bom ou é ruim? Depende. Você tem frente de loja suficiente para comportar todos esses clientes ou você vai criar um problema com o teu cliente que ele vai ficar muito tempo na fila? Os seus frios vão dar conta? Seu hortifruti? Enfim, você vai conseguir prestar o serviço que você quer? Porque não adianta só você vender, você tem que fazer um equilíbrio de estratégia para você trazer o cliente uma vez na loja, por essa isca, mas você fazer com que ele compre sempre. Então você não precisa aumentar tanto a sua venda em um dia. Você tem que equilibrar para que preste um bom serviço. Então por isso que é complicado você analisar só indicador de venda. Aumentei 100% minha venda. Pega o resultado de qualidade da experiência de compra, 10%. Foi tudo terrível. O que adiantou? Só a sua reputação e os clientes indo no Google reclamar para você. Tá? Então é importante equilibrar. Então, para isso, porque isso aqui é um indicador dentro do checklist, você conseguiu atingir os seus objetivos de fluxo? Então a gente faz um estudo, depois a gente vai fazer um estudo disso mês a mês e vai ser acompanhado mês a mês que vai sair no seu checklist. Medalha, carinha verde, carinha vermelha, né? E assim por diante. Isso para cada um dos indicadores, tá bom? Então a gente vai ter, cada gerente acabar tendo uma planilha dessa muito simples para lançar o resultado no checklist. Então, o checklist final de um índice é conseguir atender bem o cliente e conseguir crescer a venda. Tá? Então, esse que é o grande objetivo. No final, sai um kit. O que é esse kit? O gerente vai receber um material falando quais são as prioridades da loja. Prioridade. São avaliações que têm um peso alto que estão com nota ruim. Você já tem que tratar isso urgentemente, agora. Foca nisso. Depois você tem um ponto de atenção, que são notas baixas, mas não tão importantes. E um ponto positivo para parabenizar a equipe. Então, esses são os pontos. E aí você faz uma reunião. Pode ver, poucas lojas, o gerente senta com a tua equipe. Olha como é complicado. A operação de loja é o ponto mais importante de fidelização. E aí você fala assim, quanto você investe para manter essa operação de loja? Quem que mantém? São os encarregados junto com a sua equipe. Quantos minutos por mês você se dedica para instruir, para avaliar um encarregado, um líder de setor? Tipicamente as lojas não fazem nem isso. E aí como que quer melhorar? Como que quer garantir isso? E a partir do momento que você passa a ter um índice, você passa a ter um kit que vai fazer isso, cara, sua reunião demora no máximo, olha, eu medi, não passa de 60 minutos para você se reunir com todos os encarregados. Tá? No final você tem um quadro exatamente para você engajar a tua equipe, parabenizando, e quando você consegue transformar o seu pior dia em mais um sábado, sai um troféu ali na loja. Tá? Para quem tem o BI, existe um relatório de análise onde você consegue acompanhar para cada um dos indicadores qual foi o melhor mês, qual foi o pior, o que aconteceu, e depois você tem a parte mercadológica que vai te informar qual o produto que mais tracionou, quando foi que ele entrou em oferta, qual foi o melhor preço que esse produto funciona, porque tem produto que você coloca muito baixo e ele não aumenta tanto. Então você vai acompanhando, sabendo esses produtos dão certo e qual é o nível de preço. Então o gráfico vai te mostrar isso, te ajuda bastante. No final, este é o índice. Quanto que foi sua nota de experiência de compra, quanto é sua nota de festival, qual é a sua nota do Diadari, qual é o índice final. Então olha aqui,
32% foi minha nota. Maravilhoso, atraí, veio um monte de gente na minha loja, mas a minha qualidade de prestação de serviço foi só 32%. Foi bom? Você acha que o cliente, por ter pago barato e teve uma péssima experiência, vai sair falando bem? Ele vai querer voltar para participar disso de novo? Ele vai, é lógico que vai. Ele vai só para pegar galinhas mortas. E por isso que você não consegue equilibrar o faturamento com margem. Ele não vem para comprar tudo, ele vem para comprar só o que é bom para ele. Tá? E aí, pensando nisso, nem todas as lojas conseguem criar um plano de incentivo próprio. Então, nós criamos o plano de incentivo para premiar o melhor gerente de todos que fazem parte aqui da DAI. Então, a gente se reúne uma vez por mês, na primeira terça-feira do mês, e a gente apresenta esse resultado. E aí, o melhor gerente ganha um troféu. Tá? E esse troféu serve exatamente para você engajar a tua equipe. Então, existe esse ditado que é muito legal. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Tá? E aí, qual que é o próximo passo, então? Avaliar. Então, baixa o aplicativo, já vamos começar a avaliar a loja para que a gente possa, ali em torno de 30 dias, a gente já ter fechado qual é o seu índice. Tá bom? E agora, só para encerrar, o que seu cliente vai falar é obrigada. Com certeza, a partir do momento que você colocar uma experiência de compra insuperável, é isso que ela vai te agradecer. Um abraço, Deus abençoe e sucesso nessa experiência de compra.